A Copa Libertadores de 2019 será a 60ª edição do maior torneio do continente, na qual teve a sua primeira edição no ano de 1960. Ao longo dos tempos, clubes dos mais variados países conseguiram alcançar a glória, sendo a Argentina o país que mais vezes teve clubes campeões, tendo inclusive o River Plate como o atual vencedor. A partir de 2019, a Conmebol decidiu que a final será disputada em jogo único e em um local previamente escolhido, sendo que a cidade de Santiago, no Chile, foi a escolhida para sediar a decisão desse ano. No vídeo de hoje trago para vocês 20 curiosidades sobre o maior torneio do continente, então senta o dedo no curtir, procura uma posição confortável onde quer que você esteja e bora lá pro vídeo porque tá bacana demais! Número 1. A maior goleada na história. Primeiro campeão da Copa Libertadores e detentor de 5 títulos da competição, o Peñarol é o responsável por aplicar a maior goleada da história do torneio, quando na edição de 1970 aplicou impiedosos 11-2 para cima do Valência da Venezuela. Naquele ano, o clube uruguaio conseguiu chegar até a decisão, mas acabou perdendo o título para o Estudiantes. Número 2. A maior goleada de um clube visitante. A maior goleada de um clube visitante aconteceu na edição de 2018, quando o Corinthians não tomou conhecimento dos venezuelanos do Deportivo Lara e sapecou um 7-2 com autoridade. Jadson 3 vezes, Romero, Sid Clay e Júnior Dutra em 2 oportunidades construíram o placar. Número 3. A maior goleada em uma final. 1993 foi o ano do segundo título da Copa Libertadores do São Paulo, onde fazendo a final contra os chilenos da Universidade Católica, ficou com a taça após vencer o jogo de ida por 5-1 e perder na volta em Santiago por 2-0. O 5-1 no Morumbi foi a maior goleada já aplicada em uma decisão de Libertadores, e levando em conta a questão dos 4 gols de diferença, podemos citar também a goleada de 4-0 do próprio São Paulo na decisão de 2005, onde goleou o Atlético Paranaense também no Morumbi, confirmando a taça. Número 4. Maior artilheiro em toda a história. Alberto Spencer foi um atacante equatoriano que fez história vestindo a camisa do Peñarol nos anos 60, tendo ajudado o clube na conquista de 3 títulos da Copa Libertadores da América. Falecido em 2006, o goleador é até hoje o maior artilheiro da história da competição, tendo anotado 54 gols ao todo, 48 com a camisa do clube uruguaio e mais 6 atuando pelo Barcelona de Guayaquil. Número 5. Maior artilheiro em uma partida. Em 1985, no confronto entre Blooming da Bolívia e Deportivo Itália da Venezuela, aconteceu um recorde jamais igualado na história da Libertadores, que foram os 6 gols marcados pelo atacante argentino Juan Carlos Sánchez, na goleada de 8-0 dos bolivianos, em partida válida pelo Grupo 2. Número 6. Maior artilheiro em uma única edição. Atual campeão da Libertadores, o River Plate disputou uma final pela primeira vez em 1966, e em seu elenco os milionários contavam com o goleador Daniel Onega, artilheiro daquela edição com 17 gols, número esse jamais igualado ou superado por nenhum outro jogador. Mesmo com a presença de Onega, o River acabou não conquistando o título, já que foi superado na decisão pelo Peñarol. Número 7. Jogador que mais marcou gols em uma final. Em 2008, por pouco o Fluminense não conquistou o título da Libertadores sobre a LDU, já que na decisão de pênaltis viu seus jogadores mais decisivos desperdiçarem as suas cobranças. O tricolor havia perdido a partida de ida no Equador por 4-2, e a missão no jogo de volta em um Maracanã lotado era bastante difícil. Coube a Thiago Neves colocar uma ponta de esperança na cabeça dos tricolores, já que foi dele os 3 gols da vitória por 3-1, o que forçou a prorrogação e a disputa de pênaltis. Até hoje, nenhum outro jogador repetiu a proeza de Thiago Neves, que foi a de balançar as redes 3 vezes numa mesma final de Libertadores. Número 8. Jogador mais jovem a marcar um gol.
Uma das maiores promessas do futebol brasileiro nos últimos anos, e já vendido ao Real Madrid pelo exorbitante valor de 45 milhões de euros, o atacante do Santos, Rodrigo Góes, é dono do recorde de jogador mais jovem a balançar as redes em uma partida de Libertadores, feito esse que aconteceu na edição de 2018, quando o Peixe venceu o Nacional do Uruguai pelo placar de 3-1. O jovem atacante anotou o segundo gol santista e aos 17 anos, 2 meses e 6 dias de idade, bateu o recorde. Número 9. Jogador mais velho a marcar um gol. Recentemente, Zé Roberto se aposentou dos gramados atuando pelo Palmeiras, e foi com a camisa do clube paulista que o ex-lateral e meio-campista quebrou um recorde histórico. Na vitória do Alviverde por 3-1 para cima do Atlético Tucumã da Argentina, válido pela fase de grupos da edição de 2017, o veterano anotou o terceiro gol palmeirense e, aos 42 anos de idade, se tornou o mais velho a balançar as redes na competição. Número 10. Jogador mais vezes campeão. O Independiente da Argentina é o clube que mais vezes conquistou o título da Copa Libertadores, totalizando 7 taças. Em 4 dessas 7 edições, o zagueiro Francisco Sá esteve presente e, além de triunfar com a camisa do Rei de Copas, Pátio Sá ainda foi 2 vezes campeão atuando pelo Boca Juniors, o que faz dele o jogador com mais títulos da Libertadores na carreira, totalizando 6 troféus. Número 11. Profissionais que venceram a competição como jogador e como treinador. No total, 8 profissionais conquistaram a Copa Libertadores tanto como jogador quanto como treinador, tendo sido o argentino Huberto Maschio o primeiro deles. O ex-atacante foi campeão em 1967, quando atuava pelo Racing, e 6 anos depois, já como técnico, comandou o arquirrival Independiente na conquista do título. O ex-lateral argentino Roberto Ferreiro foi campeão como jogador em 64 e 65, atuando pelo Independiente, e 9 anos depois, no comando técnico do Rei de Copas, também foi campeão. Luiz Cúbilas foi campeão como jogador, atuando por Peñarol e Nacional, e como técnico alcançou a glória treinando a equipe do Olímpia do Paraguai. Atuando e comandando, Juan Mujica foi campeão da Libertadores pelo Nacional do Uruguai, tendo conquistado o título jogando como zagueiro em 1971 e comandando a equipe à beira do campo em 1980. O ex-meio-campo José Omar Pastoriza foi campeão atuando pelo Independiente no ano de 1972 e 12 anos mais tarde, já como treinador, também foi campeão dirigindo a equipe de Avellaneda. Nery Púlpido foi um ex-goleiro argentino que atuou em mais de 100 partidas com a camisa do River Plate, onde inclusive conquistou o título da Copa Libertadores em 86. Em 2002, no comando do Olímpia do Paraguai, o agora treinador conduziu a equipe à sua terceira conquista do maior campeonato do continente. Atualmente, um dos melhores técnicos do continente sul-americano e responsável direto pela reconstrução do River Plate, o ídolo Marcelo Gallardo conquistou a Libertadores pela primeira vez em 1996, quando ainda era jogador dos Milionários, e em 2015 e 2018, já como treinador, voltou a conquistar o título. E o último profissional a conseguir essa façanha foi Renato Gaúcho, que havia sido campeão como jogador em 1983 pelo Grêmio e em 2017 voltou a ganhar a América já no comando técnico do Imortal. Número 12. Técnico mais vezes campeão. Maior técnico da história do Boca Juniors, com direito até a uma estátua em La Bombonera, Carlos Bianchi conquistou nada menos que 3 Libertadores comandando a equipe, a primeira delas no ano 2000 sobre o Palmeiras. O Mr. Libertadores ainda foi o comandante nos títulos de 2001 e 2003. Entretanto, antes mesmo de fazer história no clube Xeneize, Bianchi já havia conquistado a Copa, quando em 1994 foi o treinador do Vélez Sarsfield campeão daquela edição sobre o São Paulo. Número 13. Técnicos que venceram a competição por 2 clubes diferentes.
Até o presente momento, apenas 4 treinadores conseguiram a façanha de conquistar o título por 2 equipes diferentes, sendo eles o argentino Carlos Bianchi, que comandou o Vélez Sarsfield no título de 94, e também o Boca Juniors no tricampeonato em 2000, 2001 e 2003, Felipão, que ganhou pela primeira vez em 95 no comando do Grêmio e 4 anos mais tarde repetiu a dose no Palmeiras, Paulo Autuori, que conduziu o Cruzeiro ao título em 97 e em 2005 foi o comandante Nutri do São Paulo, e o último deles foi Edgardo Bauza, que comandou a LDU em 2008 e 6 anos depois foi o comandante no primeiro e demorado título do San Lorenzo. Número 14. Clubes com mais participações. Atualmente, 2 clubes estão empatados como os que mais participaram da Copa Libertadores, sendo eles o Nacional de Montevidéu e o Peñarol, que juntos já estiveram presentes em nada menos que 47 edições do torneio, já incluindo a de 2019. Ao todo, os clubes somam 8 títulos da competição, sendo 5 do Penha e mais 3 do Nacional. Número 15. Clube que mais disputou finais. A decisão da Copa Libertadores de 2018 colocou frente a frente Boca Juniors e River Plate, os 2 maiores rivais do futebol argentino, e após empatar o jogo de ida em La Bombonera por 2-2, a partida de volta, que a princípio seria realizada no Monumental de Núñez, teve de ser cancelada graças ao vandalismo da torcida mandante. Com isso, a finalíssima teve de ser transferida para outro país, e para surpresa de todos, o escolhido foi a Espanha, que presenciou a 4ª conquista do River Plate no estádio Santiago Bernabéu. Nessa edição, o Boca disputou pela 11ª vez em sua história a decisão do título, se tornando a equipe que mais vezes chegou à final, tendo conquistado 6 títulos e perdido outros 5. Número 16. Clube que mais disputou finais e nunca ganhou o título. O América de Cali carrega em sua história um recorde que nenhum outro clube gostaria de ter, que é o tetra vice-campeonato da Copa Libertadores, tendo inclusive perdido 3 finais consecutivas. O primeiro vice aconteceu no ano de 1985, quando foi derrotado nos pênaltis pelo Argentino Júnior. No ano seguinte, o clube colombiano novamente chegou até a final, mas perdendo os 2 jogos para o River Plate, novamente ficou com o vice. Surpreendentemente, em 1987, outra vez o América chegou até a final e de novo deixou o título escapar, dessa vez para o Peñarol, que só foi confirmar a taça na 3ª partida, desempate. O 4º e último vice-campeonato aconteceu na edição de 96, quando novamente teve pela frente o River Plate e novamente a história se repetiu. Número 17. Único clube a ganhar o título vindo da fase prévia. O único clube que conseguiu conquistar o título vindo da fase pré-Libertadores foi a equipe do Estudiantes em 2009, quando superou na decisão o brasileiro Cruzeiro. Número 18. Clubes campeões invictos. Ao todo, 6 clubes já conquistaram o título da Copa Libertadores de forma invicta. O primeiro deles, o Peñarol do Uruguai, na edição de estreia em 1960. A campanha do clube foi de 3 vitórias e 4 empates em 7 partidas realizadas. Na época, atual campeão da competição e graças a isso estreando já nas semifinais, o Santos em 63 conquistou seu segundo título e de forma invicta, em uma campanha de 3 vitórias e 1 empate em 4 partidas realizadas. Detentor de 7 canecos, o Independiente conquistou apenas uma vez de forma invicta a Copa Libertadores, quando na edição de 1964 alcançou a glória com uma campanha de 5 vitórias e 2 empates em 7 partidas realizadas. Em 1969 e em 1970, o Estudiantes conquistou o título e, para variar, em ambas as edições foi campeão invicto. Em 69, os Pincharratas participaram como os atuais campeões e, vencendo todos os 4 jogos que disputou, conquistou seu segundo título na competição. Um ano depois, novamente o clube estreou nas semifinais, graças ao título da temporada anterior, e pelo 3º ano consecutivo ficou com o caneco, em uma campanha de 3 vitórias e 1 empate. Detentor de 6 títulos, o Boca Juniors em apenas uma oportunidade foi campeão sem perder nenhum jogo, quando na edição de 1978 ficou com a taça, fazendo uma campanha de 4 vitórias e 2 empates em 6 partidas realizadas.
Agora, a única equipe que conseguiu a proeza de conquistar o título disputando todas as fases do torneio e não perdendo uma partida sequer foi o Corinthians em 2012, na memorável campanha do seu primeiro título, onde disputou 14 partidas, vencendo 8 e empatando as outras 6. Número 19. Clubes que venceram todos os seus jogos na fase de grupos. Apenas 3 clubes na história conseguiram a façanha de vencerem todos os seus 6 jogos na fase de grupos, tendo sido o Vasco o primeiro deles na edição de 2001. Depois do Cruz Maltino, mais um brasileiro voltaria a repetir a façanha, quando o Santos, comandado por Vanderlei Luxemburgo, venceu todas as suas 6 partidas da fase de grupos na Copa Libertadores de 2007. Já a última equipe a atingir essa difícil missão foi o Boca Juniors na edição de 2015. Número 20. A maior sequência de vitórias em uma única edição. 4 clubes detêm o recorde de 8 vitórias seguidas em uma única edição da Copa Libertadores, tendo sido o Peñarol em 1966 o primeiro deles. Campeão pela primeira vez em 1976, o Cruzeiro naquele ano também alcançou o recorde de 8 vitórias consecutivas. Em 2001, o Vasco se tornou a terceira equipe na história a alcançar essa marca, quando venceu todas as suas partidas na fase de grupos, e ainda as outras 2 da fase oitavas de final. E o último clube a alcançar tal feito foi o Santos em 2007, quando estreou na fase prévia da competição contra os bolivianos do Blooming, e sem maiores dificuldades saiu vencedor nas 2 partidas. Como já mencionado em outro tópico, na fase de grupos, o Peixe se sobressaiu e venceu todas as suas partidas. Bom galera, gostaram de todas essas curiosidades? Pois não esqueça de deixar o seu like para ajudar na divulgação e a sua opinião nos comentários. Se o feedback e as visualizações superarem as expectativas, irei trazer mais vídeos de curiosidades sobre outros campeonatos.